Olá, meninas! Começando mais uma aula da experiência do lar. E hoje nós vamos estudar o capítulo 3, que é o princípio do também. Vou começar lendo Salmos 1, versículos 2 e 3, que diz: Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo o que faz. Esse princípio ele é muito poderoso, porque vocês poderão passar ele para os filhos, para o marido, para o futuro marido, para a família. E juntos vocês vão viver esse princípio na prática. Eu já quero começar fazendo uma pergunta para você. Você é uma mulher que faz mais ou você é uma mulher que faz menos? Pare e pense agora. Eu sou uma mulher que faz mais do que me é pedido ou eu só faço o que é necessário, só aquilo que me é pedido? Pense sobre isso. Porque quando você é uma mulher que faz mais, você tem a atitude de fazer mais e mais. Você vê além dos seus deveres e também faz algo por outra pessoa. Você não faz somente aquilo que lhe é pedido. Você se importa com a outra pessoa e você sempre faz mais. Quando fica pronta 10 minutos antes, a Dev coloca esse exemplo, você pensa, eu tenho 10 minutos, então eu posso colocar o lixo para fora, ou então eu posso já deixar a mesa arrumada. Você aproveita ao máximo o tempo que você tem disponível. Quando você é uma pessoa, uma mulher que faz menos, você tem a atitude de fazer menos e menos, porque você costuma pensar: não vou fazer mais nada, já fiz o suficiente, já fiz o que me foi pedido. Outra pessoa pode fazer isso, e aí então você faz o quê? Você procrastina. Você deixa de realizar tarefas importantes que estão bem na sua frente e que diz para você e que diz para si mesmo que não tem tempo. Você vê as coisas que você tem que fazer, você sabe do que você tem que fazer, mas você procrastina, você deixa de fazer e ainda diz que não tem tempo para fazer aquilo. Preocupa-se apenas fazer o que é a sua responsabilidade e não estende a mão para ajudar os outros com outras coisas, com outras habilidades. Você se preocupa só consigo mesmo. Quando você é uma mulher que faz menos, você só se preocupa consigo mesmo. Você não se preocupa com as outras pessoas. Você não se preocupa em agregar na vida das outras pessoas. Quando o princípio do também é entretecido em nosso caráter e somos obedientes à palavra de Deus, experimentamos as bênçãos de Deus conhecidas como herança de Abraão. Como funciona esse princípio do também? De acordo com a narrativa que está lá em Gênesis, capítulo 24, versículos de 10 a 26, Abraão ele envia o seu servo para a sua terra natal, a fim de escolher uma esposa para o seu filho Isaque. Por quê? Porque Abraão ele desejava que a esposa de Isaac tivesse os mesmos princípios que eles. Ou seja, para que a mulher de seu filho Isaac tivesse os mesmos princípios que eles, ela deveria ser da terra deles. Então ele pede para que o seu funcionário, para que o seu servo, vá até a terra deles e busque uma esposa. Uma esposa para o seu filho que tivesse os mesmos valores, o mesmo caráter. E aí então ele faz isso. O servo vai atrás dessa esposa para Isaac. A herança que ele desejava transmitir à sua linhagem abrangia os seguintes elementos, e isso é importante, e é importante que vocês anotem, porque Abraão ele desejava para o seu filho que a esposa dele tivesse os mesmos princípios de fé, de provisão, prosperidade, obediência e intimidade a Deus. Então, ele levou consigo 10 camelos, o servo levou consigo 10 camelos e viajou até a cidade onde morava Naor, irmão de Abraão. Chegou lá no fim do dia, quando as mulheres já saíam para tirar água do poço. O servo orou a Deus, olha só que lindo que ele fez. Ele orou a Deus para que lhe fosse revelado quem deveria ser a esposa de Isaac. Ele orou a Deus para que Deus lhe respondesse o seu pedido, que seria que ela desse água de beber a ele e também desse aos camelos. Então, o que aconteceu? Foi isso que aconteceu, foi isso que acabou acontecendo. De forma interessante,
Uma moça, em meio a muitas outras, ela saiu para buscar água no poço. Imagine você, estava com o servo 10 camelos. E ali ela se ofereceu a não só a dar água ao servo, mas também aos seus 10 camelos. Ou seja, foram mais ou menos ali 200 litros de água para 10 camelos. Além da sua responsabilidade habitual de tirar água para sua família, teria caráter e não seria preguiçosa. Olha só. Quando Rebeca agiu desse modo, o servo perguntou se poderia se hospedar em sua casa. Mais que depressa, ela ofereceu a hospitalidade da sua família. A história relata que ela se tornou a esposa de Isaac. Considere os traços de caráter que qualificam Rebeca para viver dentro das bênçãos de Abraão. Olha só os traços de caráter, Devi listou. Os traços de caráter que qualificavam Rebeca dentro da herança de Abraão: responsabilidade, serviço, diligência, cortesia, bondade, generosidade, hospitalidade, disposição de terminar o que começou e sujeição à autoridade da família. O princípio do também é definido pela disposição de fazer mais do que lhe é pedido. Você é uma mulher que faz mais do que lhe é pedido, do que lhe é proposto a fazer? O princípio do também nos hábitos do trabalho. Em Colossenses 3, 23, diz assim: em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fizesse para o Senhor, e não para os homens. Lembrem-se de que o Senhor lhe dará uma herança como recompensa, de que o Senhor a quem servem é Cristo. Então, aqui a Devi, ela coloca alguns exemplos do princípio do também que você pode exercer. Quando terminar o expediente do trabalho, se você puder, fique mais um pouco. Faça mais alguma demanda que você vê que precisa ser feita ali. Fique mais um pouco também. Arrume sua escrivaninha e tire o pó também. Ou seja, arrume ali a sua estante e tire o pó também. Dirija o seu carro e limpe-o também. Tome um banho e tire o cabelo do ralo também. Lave suas mãos e seque a pia também. Quando lavar a louça, seque-a também. Esse princípio é poderoso, porque ele nos ajuda a ver o que a gente tem que fazer e o que a gente pode melhorar dentro do que a gente tem que fazer. O princípio do também em sua casa. Lucas 17, versículo 7 e versículo 10 diz assim: quando o servo chega do campo depois de arar e cuidar das ovelhas, o Senhor lhe diz: venha logo para a mesa comer conosco? Não, ele diz: prepare minha refeição, apronte-se e sirva enquanto como e bebo. Você pode comer depois. Acaso o Senhor agradece ao servo por fazer o que lhe foi ordenado? Da mesma forma, quando vocês obedecem, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Todo mundo volta para casa depois de algo que consumiu a sua energia, né? O seu trabalho ali ao longo do dia. A maioria das mães, dos pais voltam do trabalho, os filhos voltam da escola. Todos nós estamos cansados, mas mesmo quando a gente está cansado, a gente entende o quê? A casa ela precisa ser limpa, o jantar ele precisa ser feito, as coisas precisam ser colocadas em ordem, as crianças precisam fazer as lições de casa. Jesus ensina claramente que depois de termos feito o nosso trabalho, ainda devemos servir uns aos outros. Em algumas ideias simples, na verdade, a Devi lista, algumas ideias simples para colocar em prática o princípio do também na sua casa. Depois de arrumar a mesa, acenda uma vela também. Aqui já é para aquelas mulheres que já têm mais algo intimista, né? Depois de lavar e secar as roupas, dobre-as também. Depois de tomar um banho, deixe o box limpo também. Depois de usar o vaso sanitário, abaixe a tampa também. Depois de trocar-se, pendure as roupas também. Depois de lavar a louça, seque-a também. Depois de dormir, quando você acordar, arrume a cama também.
O princípio do também em seus relacionamentos. Há diversos momentos da nossa vida que você pode ter filhos pequenos, adolescentes, em que a rotina ela é mais agitada, né? Porque tem escola, tem trabalho, tem lição de casa. Ou, né, você tá ali com muitos afazeres, com muitas coisas para você fazer. Mas um motivo para você e eu ficarmos atenta é não cair nos hábitos preguiçosos que tornam os relacionamentos sem graça. É fácil ater-se apenas ao essencial e deixar de valorizar coisas pequenas que tornam a nossa vida especial para todos. O que a Dev quer dizer com o princípio do também nos relacionamentos é a gente valorizar o outro, valorizar o que é importante para o outro. Mesmo na correria do dia a dia, porque a gente sabe que todo mundo tem uma vida corrida, é filho, é trabalho, é marido, é casa, é escola, é lição, é muita coisa. Todos nós vivemos assim nessa correria, mas o que a Dev nos ensina é parar um pouco e pensar no que é importante, no que é prioridade, deixar esses hábitos preguiçosos depois, a gente pode fazer depois, aí você vai só procrastinando e você não dá valor. E a gente precisa dar valor, nem que seja nas coisas pequenas, naquilo que torna um momento especial para todo mundo. Lá na página 48, o princípio do também em seu modo de falar. Colossenses 4, 5 e 6 diz: Vivam com sabedoria entre os que são de fora e aproveitem bem as oportunidades, que as suas conversas sejam amistosas e agradáveis, a fim de que tenham a resposta certa para cada pessoa. Aí, acrescente graça às suas conversas. Ouça quando estiverem falando com você. Seja afável, mesmo que estejam tagarelando sobre algo que não seja do seu interesse. Lembrem-se de que ouvir diz respeito a outra pessoa e não a você. Às vezes as pessoas elas chegam até nós para conversar, para falar qualquer coisa e a gente tá tipo, a pessoa tá conversando que a gente tá olhando para outro lado, a gente tá agoniada, a gente tá querendo sair da conversa, a gente tá querendo mudar de assunto, mas seja afável com as pessoas, seja generoso com as pessoas. Pare, escute. Se alguém chegou para falar algo com você, pare, escute o que a pessoa tem a dizer. Pergunte mais sobre aquilo ali, pergunte mais sobre a pessoa, aprofunde o assunto, dê atenção, dê valor à pessoa. Aprenda a puxar conversa, não espere até a outra pessoa falar com você. A maioria não fará. Eu mesma, eu sou uma pessoa muito difícil, gente, de puxar conversa com as pessoas. Na verdade, com as pessoas que eu não conheço. Com as pessoas que eu conheço já é mais tranquilo. Mas com as pessoas que eu não conheço é muito difícil. Eu confesso assim que eu tento muito, sabe? Fazer e colocar isso em prática. Quando está em um grupo, você assume a responsabilidade de interagir com as pessoas ou espera que elas tomem a iniciativa? Quando você está em um grupo, quando tem muitas pessoas ali que você conhece ou que você não conhece, você toma a iniciativa de puxar a conversa ou você espera que outras pessoas iniciem a conversa? Aqui na página 50, confronte os seus obstáculos. Olha só, a Bíblia usa o termo preguiçoso. Ser preguiçoso é ser vagaroso, adiar e procrastinar. Então a Dev, ela enfatiza aqui, rejeite a preguiça. Provérbios 20, versículo 4 diz: quem tem preguiça de arar a terra na época certa, não terá comida no tempo da colheita. Rejeite a preguiça. O caráter de Rebeca a qualificou para herdar as bênçãos de Abraão e transmiti-las à geração seguinte, porque ela não teve preguiça. Gente, imagina só. Rebeca, uma moça só, sozinha, né? Ela deu água ao servo e ainda deu água aos camelos, 10 camelos, eles beberam muita água. Imagina, ela deu várias voltas, ela não foi preguiçosa, ela não teve preguiça. Ela cumpriu exatamente o princípio do também. Poxa, eu posso dar água para ele, mas eu também posso dar água aos camelos. Então ela não teve preguiça. Devemos imitar a generosidade dele para com os outros, abrindo mão da nossa conduta egoísta e dando espaço para a abnegação dele, perfeitas e possível. Adote a diligência.
O oposto da preguiça é a diligência, um traço de caráter adotado em todo o livro de Provérbios. Os sábios são diligentes e receberão bênçãos do Senhor por seu trabalho dedicado. Lá em Provérbios, capítulo 12, versículo 24, diz: quem trabalha com dedicação chega a ser líder, mas o preguiçoso se torna escravo. Provérbios 10, 4 diz: o preguiçoso logo empobrece, mas os que trabalham com dedicação enriquecem. Provérbios 13, 4: o preguiçoso muito quer e nada alcança, mas os que trabalham com dedicação prosperam. Então, o que Provérbios nos orienta, o que Cadev coloca aqui? Adote a diligência no lugar da preguiça, porque a pessoa que tem preguiça, ela não anda para frente, ela empobrece, ela vira escravo, ela não alcança nada. Mas a mulher, a pessoa que não tem preguiça, que tem diligência, ela enriquece, ela se torna líder, ela alcança grandes coisas. Então vamos deixar a preguiça. E aí a Dev, ela dá uma lição aqui para nós. Uma lição, uma tarefinha para que a gente possa fazer. Faça uma lista das áreas do seu dia a dia, da sua vida e do seu dia a dia, que são como muro de pedras em ruínas. Em outra coluna, relacione-o também. Então, o que seria esse muro de pedras em ruínas? Você lista ali de um lado as tarefas que você tem que fazer no seu dia a dia, as suas obrigações, que vai ser o seu muro de pedras. Do outro lado, na outra coluna, você relaciona também. Eu posso arrumar o guarda-roupa, mas eu posso fazer tal coisa também. Eu posso limpar a estante, mas eu posso organizar os livros também. Eu posso organizar o armário e eu posso limpar também. E assim vai, gente. Usem a criatividade de vocês, aquilo que vocês podem fazer no dia a dia de vocês. Ao assumir o propósito de melhorar os seus hábitos, você começa a estabelecer o legado de Abraão na sua vida, quando você entende o princípio do também e você coloca em prática, você acaba de estabelecer o legado de Abraão para a sua família, que é o quê? O legado de fé, provisão, prosperidade, obediência e intimidade a Deus, que foi aqueles requisitos, né, de uma mulher para a esposa de Isaac. O nosso legado, né? A gente precisa deixar esse legado para nossa família, para os nossos filhos, para nossa casa, que é um legado de oração, de fé, amor e bondade. Seja exemplo. Nós precisamos ser exemplos para os nossos, porque eles estão de olho em nós e nós precisamos ser exemplo. Se deseja viver na fartura de Deus com fé, provisão, prosperidade, obediência e em seu relacionamento com Ele, é importante confrontar os obstáculos que a impedem de servir os outros. Então, se você quer realmente viver tudo aquilo que Deus tem para você, você precisa confrontar o que existe dentro de você que te impede de fazer algo pelos outros. Porque a palavra de Deus diz que a gente tem que nos amar e amar também os outros. Aqui em Efésios 4, 29 diz assim: evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que a ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, e selo que ele colocou sobre vós para o dia em que nos resgatará com a sua propriedade. Então, seja uma mulher que edifica a vida de outras pessoas. Seja uma mulher que faz além, seja uma mulher que enxerga além, seja uma mulher que se preocupa além, assim colocando o princípio do também. Passos práticos. Crie uma lista de áreas em que você deseja aplicar o princípio do também. Não se preocupe com o que falta, concentre-se no que você deseja fazer de melhor. Seu passado não existe. Crie um novo futuro. Conte para alguém seu desejo de mudar. Se você desejar, dê relatórios a essa pessoa de tempos em tempos. Essa prestação de contas a motivará quando você cair em velhos hábitos, o que certamente acontecerá, mas isso não é um problema. Quando falhar, contemple o amanhã e não o hoje. Reconheça seu erro, crie uma solução a olhar para além de si mesma e comece de novo. Você terá prazer
em viver de uma nova maneira também. A Deb, ela nos ensina que o princípio do também é se preocupar com o outro, é dar valor ao outro, mostrar para o outro que ele é importante. E assim também, você cumprindo esse princípio do também, você passa a viver coisas diferentes. Você passa a enxergar diferente, porque você pensa, o que eu posso fazer também? Eu posso fazer isso, mas eu posso fazer isso também. Então, seja uma mulher que faz mais, e não uma mulher que faz menos. E assim com que você aprendeu aqui nessa aula do princípio do também, coloque em prática. Passe ela para os seus filhos, para o seu marido, se você é sozinha, mesmo assim, coloque em prática com você e com os outros. E que o Senhor, Ele abençoe vocês, que vocês sejam ricamente abençoadas, a sua casa, a sua família, os seus sonhos.